pessoal! Eu sou a professora Silvia Fontoura, professora de Português, Produção Textual e Literatura. Juntos nós somos os Cacholas. Quer receber o nosso conteúdo? Se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Olá pessoal! Hoje mais uma aula de concordância verbal com alguns casos especiais que também requerem muita atenção na hora de redigir um bom texto. Primeiro deles é o uso da partícula ou. Nós temos aí dois casos a serem analisados. Primeiro, nós temos um sujeito composto, como é o caso de Pedro ou Paulo, e nós temos uma ação. Se só um desses sujeitos puder executar essa ação, o verbo fica no singular, que é o caso de Pedro ou Paulo casará com Maria. Como só um deles pode praticar essa ação de casar com a Maria, o verbo fica no singular. Outro exemplo, Rodrigo ou Roberto será o técnico do time. Eles não serão técnicos ao mesmo tempo, um deles vai ser escolhido para ser o técnico. Então, eu preciso manter esse verbo no singular. Outro caso, se nós tivermos também esse sujeito ligado pela partícula ou, mas houver a possibilidade dos dois executarem essa ação, ou também apenas um, é opcional deixar o verbo no singular ou manter o verbo no plural. Então, atenção para essa frase. Pedro ou Paulo fará ou farão o trabalho, o serviço. Porque poderia um só fazer, como também os dois. Outro exemplo, um trabalho de sala de aula. O aluno A e o aluno B, o aluno A ou o aluno B fará ou farão o trabalho. Pode ser uma dupla, mas os dois podem fazer esse trabalho e entregar, como um deles pode fazer esse trabalho e entregar em nome dos dois. Então, aluno A ou aluno B fará ou farão o trabalho. Então, retomando, se apenas um dos elementos puder executar a ação, o verbo fica no singular. Se houver o caso de que os dois podem executar essa ação, é opcional deixar o verbo no singular ou levar o verbo para o plural. Outro caso que tem a mesma sequência, a mesma lógica do ou, é o uso do nem. Nem Pedro, nem Paulo casará com a Ana. Nenhum, nem o outro casará com a Ana, porque se casasse, seria um só. Nem Pedro nem Paulo executará ou executarão o trabalho. Então, segue a mesma lógica do ou. Se apenas um puder executar a ação, deixamos o verbo no singular. Caso os dois possam executar a ação, nós podemos deixar esse verbo no singular, como também levá-lo para o plural, ok? Outro caso é a dupla existir e haver, haver, existir. Como nós já vimos em concordância 1, o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Ele não tem o sujeito, então ele permanece no singular. No entanto, o verbo existir, ele tem um sujeito, ele vai variar conforme esse sujeito. Então prestem atenção no exemplo, haverá reclamações na próxima reunião. Isso quer dizer que existirão reclamações. O verbo haver aqui está sendo usado no sentido de existir. Nesse caso, ele é impessoal, ele permanece no singular. Já no outro exemplo, existirão reclamações na próxima reunião. Existir, titular do sentido, ele vai concordar com o sujeito a que ele se refere. Como o sujeito aqui são reclamações, reclamações está no plural, o verbo acompanhará o sujeito no plural. Então, existirão reclamações na próxima reunião. Então, lembrem, essa dupla precisa muita atenção. O verbo haver, com o sentido de existir, é impessoal, fica no singular. Mas o verbo existir é pessoal e concorda com o sujeito a que ele se refere. Outro caso é o uso das palavras quem e que. Quando nós colocamos a palavra quem entre um pronome pessoal do caso reto e um verbo, tanto faz que esse verbo concorde com o pronome pessoal do caso reto ou que ele fique na terceira pessoa do singular. Então, sou eu quem quero, tu quem queres, ele quem quer.
Nós quem queremos, vós quem quereis, eles quem querem. Quando nós concordamos, deixamos o verbo na terceira pessoa do singular, soa estranho porque não estamos acostumados, mas perfeitamente correto. Sou eu quem quer, tu quem quer, nós quem quer, vós quem quer, eles quem quer. Nesse caso, o verbo está concordando com a palavra quem e permanece na terceira pessoa do singular. No entanto, no caso do uso da palavra que, o verbo vai concordar com o pronome pessoal do caso reto. O exemplo, eu que quero, tu que queres, ele que quer, nós que queremos, vós que quereis, eles que querem, ok? E por fim, vamos ao último caso, o uso dos pronomes tu e ela. Lembrando que tu e ela, tu mais ela, é igual à segunda pessoa do plural, que é vós. Então, o correto é tu e ela sereis felizes. Claro, essa é a norma mais rígida e padrão dentro da gramática. A norma cotidiana, a norma do dia a dia, o uso geral é tu e ela serão felizes. Mas nós precisamos ter esse conhecimento porque se tivermos uma questão de vestibular, Enem, concurso, enfim, que nos der a opção de escolher entre tu e ela serão felizes e tu e ela sereis felizes, nós precisamos optar por tu e ela sereis felizes, porque essa é a norma padrão da gramática, certo? Então, espero que tenha esclarecido mais algumas dúvidas sobre concordância. Até a próxima aula. Tchau, tchau!